Boa tarde, Andréa Fernandes, presidente do Instituto Ecoando a Voz dos Mártires. Recentemente, em 21 de março, a ONU celebrou o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. E o Sr. Ban Ki-moon alertou para o aumento do preconceito, da xenofobia e da violência contra as minorias migrantes e, notadamente, pela aplicação de pena de morte, por exemplo, em relação a crianças, como acontece exemplificando no Irã. A direita europeia não advoga isso. E nós sabemos que a nossa presidente, inclusive, está para visitar o Irã, para manter maior estreitamento diplomático. A direita europeia não apoia, não advoga a ideia de uma legislação que haja pena de morte em relação aos homossexuais, em relação aos adúlteros, aos fornicários, aos presos políticos e aos presos em função de perseguição religiosa. Isso a direita europeia não defende. A direita europeia também não defende uma lei da blasfêmia. A direita europeia também não defende a escravidão sexual, a decapitação de minorias religiosas, a crucificação e diversas outras atrocidades que estão acontecendo diariamente no mundo muçulmano. E volto a repetir porque nós já nos colocamos na videoconferência anterior. O problema não é apenas Estado Islâmico e outras facções terroristas islâmicas que atuam no Oriente Médio. O problema é também e principalmente os governos muçulmanos que têm violado sistematicamente direitos humanos, têm perseguido minorias religiosas e, infelizmente, a ONU não toma posição alguma em relação a isso. Aliás, a ONU só se posicionou, Conselho de Segurança, quando a França requereu em relação ao genocídio de cristãos praticados pelo Estado Islâmico, mas governos muçulmanos não entram em pauta quando o assunto é perseguição aos cristãos. E é importante também notar que agora, recentemente, em 24 de março, o Conselho de Direitos Humanos deliberou 37 resoluções. E não há nenhuma resolução em relação às teocracias islâmicas que têm perseguido cristãos e minorias no Oriente Médio. Eu estou trazendo esse cenário de uma forma bem breve, bem resumida, para que os senhores entendam que a ONU não tem se posicionado em relação a essa questão. Por isso é que eu estou trazendo de forma breve esse cenário. Então, considerando que a ONU não se posiciona sobre esse tema de perseguição aos cristãos por governos muçulmanos, inclusive a Arábia Saudita, eu espero que o Brasil tenha se posicionado na ONU criticando a escolha da Arábia Saudita, que é um dos maiores violadores de direitos humanos hoje na comunidade internacional, para compor uma importante comissão de direitos humanos. Isso é um absurdo tremendo. Enfim, então considerando que a ONU não se posiciona, considerando que a nossa presidente fez um discurso na ONU contrário, denunciando a islamofobia, num ano em que pelo menos 105 mil cristãos foram assassinados, estados onde havia uma maioria muçulmana, e mesmo diante disso, a nossa presidente, naquela oportunidade, em oportunidades posteriores, como no ano passado, que ela falou da questão migratória, mas também não falou da questão da perseguição aos cristãos, nem em relação ao próprio Estado Islâmico. Pois bem, considerando também que a maior parte da população brasileira é cristã e abomina as atrocidades que estão ocorrendo no Oriente Médio, e não somente no Oriente Médio, como na África e no Sul da Ásia, em relação aos cristãos e às demais minorias religiosas, porque certamente um país de maioria cristã jamais vai aceitar esse tipo de atrocidade, e é mais do que necessário que a nossa diplomacia venha se engajar, não somente, como já foi falado aqui, sobre a questão migratória muçulmana, que é um problema sério, sim, é um problema sério. Só que a questão de perseguição, massacre e genocídio de cristãos é uma realidade que não pode se negar e tem que entrar em pauta da ONU. Então, a nossa manifestação aqui, primeira nessa tarde, é dizer que faz-se mister requerer ao Ministério das Relações Exteriores que
se posicione em relação a essa questão que a ONU tem se omitido na Comissão de Direitos Humanos, até porque existem países violadores de direitos humanos nessa comissão, então realmente fica difícil se pronunciar sobre isso, e que o Brasil aproveite a próxima Assembleia Geral da ONU, em setembro, para fazer como a senhora Dilma Rousseff fez em 2012, se pronunciar publicamente, denunciando a perseguição e massacre de cristãos no mundo muçulmano, denunciar e também solicitando, requerendo, se engajando na condenação desse tipo de ação que é completamente abominável. Não podemos pensar num país que pretende assumir um assento permanente no Conselho de Segurança e que diz defender direitos humanos e que se cala diante da maior barbárie. Inclusive, se já há algum posicionamento brasileiro específico quanto à questão das minorias cristãs e as demais minorias, podem até se colocar. Vai ser muito bom poder ouvir sobre isso. Então, essa é a nossa primeira colocação. Requerendo, num país de maioria cristã, que o Brasil se posicione em Assembleia Geral da ONU contra a cristofobia, como fez em relação à islamofobia. Porque senão vamos acreditar que o país está sendo seletivo na defesa de direitos humanos. E a segunda e última questão que eu devo colocar é uma questão muito grave, que se reporta a uma denúncia da Anistia Internacional e outras organizações de direitos humanos que atuam no Oriente Médio. No ano passado, o Brasil foi denunciado por exportação de armas de fragmentação que são proibidas em pelo menos 100 países devido ao alto teor destrutivo e mortal. Então, o Brasil foi denunciado porque, inclusive, se encontrou em zonas residenciais iemenitas fragmentos desse tipo de armamento. Então, como esse tipo de armamento é condenado dentro de uma lógica no direito internacional humanitário, e já houve essa denúncia, e nós sabemos que o Brasil é o quarto maior exportador desse tipo de armamento. E além do mais, tem um detalhe importante. Em 2013, o Brasil ofertou incentivos fiscais para as indústrias para elas comercializarem melhor esse tipo de armamento proibido e que está causando tanto sofrimento na guerra por procuração entre Arábia Saudita e Irã no território iemenita. Então, a nossa colocação, primeiro, de abominação em relação a essa questão, porque se o país defende direitos humanos, ele não pode armar um país que é acusado de violações de direitos humanos, crime de guerra lá no Iêmen e também violações de direitos humanos dentro do seu próprio território, e o Brasil está ofertando armamento para matar a população que é a mais pobre do Oriente Médio. Então, eu gostaria de saber qual é o posicionamento do Brasil, se houve a resposta que foi dada à Anistia Internacional em relação a essa denúncia, se houve uma mudança de política brasileira, retirando esses incentivos fiscais das empresas para fabricar esse tipo de armamento, se o Brasil mudou, ou se o governo está se prontificando a mudar esse tipo de ação, porque apesar de sabemos que no Ocidente isso é comum, é natural ter esse tipo de procedimento, como a própria França faz exportando arma para o mundo árabe, cometer violações de direitos humanos, mas nós gostaríamos de saber qual é o posicionamento oficial do Brasil em relação a essa denúncia gravíssima. Eu agradeço a sua oportunidade. Antes eu acho importante pontuar duas coisas. Primeiro que também na última sessão do Conselho de Direitos Humanos foi aprovado um projeto de resolução intitulado Direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Nessas, quando a gente fala de minorias religiosas, a gente inclui também minorias cristãs em países que sejam majoritariamente muçulmanos. Então, sim, a questão das minorias religiosas tem sido objeto de preocupação do Conselho de Direitos Humanos, e também a questão específica das minorias cristãs tem sido tratada pelo Brasil. O Brasil não tem se calado como quando acontecem violações,
E apenas para dar um exemplo que eu busquei agora aqui rapidamente, eu posso mencionar a nota que o Itamaraty publicou em abril do ano passado, que diz o seguinte, abro aspas, o atroz assassinato de cristãos etíopes na Líbia, tornado público ontem, o atentado terrorista do último sábado em Jalalabad, no Afeganistão, que resultou em dezenas de mortos, denotam absoluta falta de respeito aos direitos humanos mais básicos e são afrontas diante das quais a comunidade internacional não pode se calar. Isso é uma nota oficial do Itamaraty. Então, o Itamaraty tem sim, a diplomacia brasileira não tem se omitido nesse tipo de situação. Da pena de morte, o Brasil é um dos países mais vocais nos órgãos de direitos humanos pela abolição total da pena de morte. No ano passado, no Dia Internacional da Pena de Morte, em outubro, o chanceler Mauro Vieira se juntou a outros, cerca de 20 outros ministros de Relações Exteriores, numa declaração pública de repúdio à pena de morte, conclamando os países que ainda aplicam a pena capital, aqui no mínimo, apliquem uma moratória com vistas à sua total abolição. Essa é a política que nós temos defendido internacionalmente, também nos fóruns de direitos humanos. E sobre a questão do Conselho de Segurança, eu acho importante também fazer uma distinção clara aqui. O mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas é tratar de questões que possam afetar a paz e a segurança internacional. E, só para concluir, duas coisinhas ainda. Eu vou transmitir internamente no Itamaraty o pedido da Voz dos Mártires para que na Assembleia Geral em setembro haja um pronunciamento sobre perseguição de cristãos. Vou transmitir esse pedido. E, finalmente, sobre essa denúncia da Anistia Internacional, eu precisava ter um pouco mais de detalhes, saber a que órgão foi feita essa denúncia, porque é uma denúncia, assim, a imprensa, a gente não tem como reagir. O governo brasileiro ele reage às denúncias que são formalizadas